Olá! A lei que criou a figura do microempreendedor individual MEI completou agora em julho 15 anos de vigência. E ela carrega o mérito de ter trazido para o mercado formal quase 16 milhões de empreendedores. O MEI se transformou no maior programa de formalização do mundo e a sua criação tem funcionado também como mola propulsora do empreendedorismo. O programa de hoje vai conversar sobre isso. Queremos refletir sobre a importância do MEI, a sua trajetória, essa relação entre empresas abertas e fechadas e o que é necessário para se prosperar como microempreendedor individual. Segundo o Sebrae, em todo o país são quase 16 milhões de MEIs. Destes, cerca de 300 mil estão registrados aqui na Paraíba. Desse universo paraibano, 117 mil são comandados por homens e quase 90 mil por mulheres. Para falar sobre o MEI, convidamos a economista Nelijane Ricarte Barreiros Silva. Ela é analista técnico do Sebrae e gestora do programa Cidade Empreendedora Paraíba. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Nelijane Ricarte. É um prazer estar aqui, Michele, conversando um pouco com você. O prazer é nosso também. Esse tema é um tema bem instigante. Eu queria que você primeiro fizesse um pouco da tua avaliação, Nelijane, sobre essa lei, né, que agora completou 15 anos, agora em julho. Olha, essa lei ela veio já para regulamentar algo que já foi previsto, né? Então, assim, a 123 já previa algo, que é a 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que também foi previsto na Constituição, no capítulo 170, 179, né? Então, a Lei 128 de 2008, que instituiu o MEI, ela veio para possibilitar que aquelas pessoas que viviam na informalidade e que queriam empreender, né, seja por necessidade ou por oportunidade, de se formalizar. Então, essa lei ela veio, como você disse agora há pouco, né, 16 milhões tiveram essa oportunização de ser formal, de ter um CNPJ, ter a cidadania empresarial. Então, isso foi um ganho muito grande para a população, mas também para o governo, para os municípios, por conta de processo também de arrecadação. Então, assim, facilitou e o Estado, o município passaram a conhecer aquelas pessoas que empreendiam. Então, formalizar... Essas pessoas saíram do anonimato, Saíram do anonimato e também puderam se desenvolver, né? Principalmente aquelas que iniciaram com oportunidade, por oportunidade, né? Identificou algo que ela conhecia, que sabia fazer e se preparou para empreender, né? E tem aquelas que se empreenderam por necessidade, porque não tinha nenhuma opção ainda, não tinha emprego, estava com dificuldade e arranjou essa forma do que ela entendia e queria fazer e começou um negócio. Então a gente teve esse boom, né, de formalização de negócios no Brasil. A gente viu que teve esse boom de formalização, de aberturas, mas frequentemente a gente vê números e dados também de de fechamentos, de mês que teve uma curva aí baixando aí, né, diminuição. Então, sempre essa relação entre empresas abertas e empresas fechadas. Fala um pouco, por que isso acontece, Nelijane? Olha, muitas vezes, né, principalmente quando você empreende por uma necessidade específica, né? E não se prepara ou não é aquilo realmente que você quer, você quis sair só naquele momento do sufoco, então isso realmente dá uma queda. Isso não só é para MEI, como qualquer outra atividade, seja micro e pequena, que todo mundo começa, né, com a atividade micro e pequena. E assim, quando eu falo micro e pequena, o que dá esse status de micro, pequena, MEI, é o teto de faturamento. Então, eles são reconhecidos pelo faturamento. Então, o MEI é aquele que fatura até 81 mil ano, né, ou proporcional nos meses, né, mas que não ultrapasse o 81. Então, assim, se ele não se prepara né, então é importante ter o conhecimento acerca do que é que ele trabalha, porque hoje no mundo globalizado, uma bolsa impacta no microempreendedor indiretamente, mas impacta, né? Então, assim, ele tem que conhecer da atividade dele, né, ele tem que estar preparado, planejar, né, saber
administrar, ter o controle financeiro dele, porque além desse teto, então a compra dele impacta em ele deixar de ser MEI ou ele ter um processo, então ele não pode comprar acima de 80% do valor do faturamento dele, né? Isso a nível, então ele pode ser desenquadrado também dentro desse processo. Então, assim, é interessante, é isso que faz, né, planejar, você estar atento às informações, inovar na sua atividade, atender bem. Tem que né? estudar, né? Isso, você tem que estar preparado, você tem que evoluir também com o mercado. Então, quando você passa a estar antenado com isso, então é muito mais provável você dar certo do que você ter que fechar as portas. Claro que tem coisas no mercado, tipo uma pandemia, que aí você, às vezes, mesmo você estando preparado... todo mundo sofre impacto, né? Sofre impacto. Mas, assim, no dia a dia mesmo, se você se prepara, é muito mais difícil de você, né, via a fechar as portas, via a ter dificuldades nesse sentido. Então, assim, conquistar o seu espaço no mercado. Ô, Nelijane, quais são as vantagens de ser MEI? Os benefícios? Que às vezes até quem já é MEI se despluga um pouco dessas informações. Fala assim, não só para quem já é, mas principalmente para quem pensa e não tem ainda conhecimento. O que é que ele traz de vantagem? O primeiro benefício é a cidadania empresarial, é você ter seu CNPJ, você poder vender, né, para órgãos públicos, você poder emitir nota fiscal, você ser um cidadão, né, empresarial, ter a sua empresa formalizada. Isso é um grande, você poder ter, por exemplo, principalmente o MEI, o imposto simplificado, né? Então, a micro e pequena empresa ela pode entrar no Simples Nacional, é um imposto de forma simplificada, que você paga uma única guia e paga no valor menor. Então, isso são benefícios que você está de ser formalizado. Então, você cria a cidadania empresarial e você abre um campo maior de atuação. E serve para aposentadoria também. E serve para aposentadoria, por exemplo, no caso do MEI, né, ele tem o INSS, aposentadoria, auxílio doença, né, auxílio maternidade, então assim, ele tem vários benefícios do processo do INSS. Quando a gente falou agora atrás, né, teve muita gente que abriu um MEI porque ia ter o INSS. Isso foi um grande gargalo para ele, porque assim, ele abriu um MEI por conta de um processo de aposentadoria e esqueceu a parte das obrigações que o MEI tem. Então, o MEI, ele também tem obrigações. Claro. Pagar os impostos, né? Né? Exatamente, ele tem que estar regular com aquele processo. A pessoa também tem que declarar imposto de renda também, né? Declarar imposto de renda, então ele tem a obrigação de declarar imposto de renda, de pagar as guias DAS, que é as guias de arrecadação mensais, do Simples, né? Mensais, que o que é que o MEI paga hoje? 5% do salário mínimo de INSS, R$1 de ICMS e R$5 de ISS, que é o imposto municipal. Se a pessoa não tiver em dia e adoecer e precisar de algum auxílio, não vai acessar. Não vai ter, não vai acessar. Né? Então, assim, ele precisa estar em dia ele precisa estar regular, até porque para ele também vender para uma outra empresa, né? Para emitir a nota, para ele vender para o governo, ele precisa estar regular. Para ele, a obtenção de crédito, né? Porque ele com o CNPJ, ele pode ter os benefícios do crédito. Né? Então, tem vários programas de crédito que facilita para o MEI, né? Não só para o MEI, como para o pequeno empreendedor, micro e pequeno, né? Então, tem várias linhas nesse sentido que acompanham. Tem vários programas governamentais, né? Hoje tem o Acredita, hoje tem vários programas que facilitam. Então, por exemplo, se eu tive algum problema que precisei atrasar um pagamento, hoje tem o Regularize, né? Que o próprio governo dá para que você possa parcelar suas dívidas. Então, assim, são muitas ações. O que é que precisa que o MEI esteja antenado com o que é que está acontecendo no mercado para ele? A gente falou das vantagens. Vamos falar das desvantagens. Para quem o MEI não é uma boa opção? Para quem o MEI não é uma boa opção. Para quem não quer, assim, para quem não está com aquele objetivo de querer empreender, né, de ter um negócio que ele possa permanecer no mercado. O grande gargalo, assim, é quando você abre um MEI só para ter os benefícios sem pensar nas obrigações. Ou quando você
abre um MEI naquele momento por necessidade e não está atento às obrigações que vão ter e vai fechar depois. Então, quando ele fecha, ele tem que fazer todo o processo, do mesmo formatação que ele fez a abertura, ele tem que fazer o fechamento. Senão fica com o nome pendurado lá, né? Isso, pendurado e correndo as obrigações que ele tem que pagar. E os juros, né? Então, ele tem, monetária. primeiro, se ele for colocar a empresa inativa por um período, ele tem que inativá-la, ela fica inativa por um período até ele reativar. Ou então ele realmente dá baixa no CNPJ dele. Então, isso tudo é simples, porque é tudo feito, né, no portal do próprio MEI, no gov.br/MEI. Então, ele entra, tem todas as informações necessárias lá, o que é que precisa. Então, é possível deixar o MEI inativo por um período, se a pessoa, por exemplo, precisar, se não por alguma questão pessoal, ela não vai conseguir dar continuidade àquilo ali. Ele declara lá no portal. A inatividade por um tempo, sem fechar, ele para declara retomar a depois. inatividade dele e depois ele pode inativar e depois da baixa, porque dependendo se ele tiver com alguma dívida, alguma coisa para ele poder se organizar. Então, assim, é importante essa atenção dele. Então, assim, se o MEI for atento e tiver capacidade, o que é importante? A capacidade de entender ou ler ou buscar as informações, né? Então, hoje a gente tem o Sebrae que dá essas informações, mas a gente tem o quê? As salas do empreendedor do Brasil, os municípios com as próprias salas do empreendedor, né? Hoje a gente tem o quê? É gratuito esse acompanhamento? Gratuita, 127 salas do empreendedor, 129 salas do empreendedor em 127 municípios. João Pessoa tem 2 salas do empreendedor. Isso é online ou é presencial? Pode ser presencial, algumas têm atendimento remoto e outras não. Então, são presenciais no próprio município, né? Então, inclusive, essas salas, muitas delas têm parceria com a Receita Federal, com um ponto de atendimento virtual, então, que funciona na própria sala do empreendedor. A gente trabalha isso como eixo do programa Cidade Empreendedora. Eu vou falar desse programa que a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? É fácil abrir um MEI, hoje também é tudo online, portal, Isso. Uma pessoa pode, né, tranquilamente... Abrir tirar um CNPJ do MEI, ele é muito simplificado. Você entrou no gov.br/MEI, né? E tendo bota lá suas documentações, faz a autodeclaração, né, de que está nas atividades permitidas do MEI, né? E aí você faz todo o processo de regularização. Se você sentir dúvida, você tem, né, como eu falei, você tem o Sebrae que pode orientar de forma gratuita, ele dá orientação, mas não faz a regulamentação disso, não faz o registro. E tem as salas do empreendedor que fazem também o registro para o MEI. Certo? Então, aqui, João Pessoa, você tem aqui na SEDEST, né, no centro, e tem lá em Mangabeira também dois pontos. Disso que atende o MEI e que faz esse processo. Então, assim, são ações que... O que é que eu posso dizer, assim, para que a atenção do MEI? É ele se informar, sabe? Abrir com a informação de que aquilo é o que ele realmente pretende fazer. Até porque não são para todas as atividades. Tem muita opção de registro de atividade. Eu vejo que tem, mas não é para todas as atividades. Isso. Quando você pega assim, a gente falando de lei, a gente teve a resolução CGSIM 157 e a 159. A 157, ela descreveu, né, as atividades de baixo, médio e alto risco. Né? A 159, ela deu toda a parte de isenção, né, aos atos públicos para o MEI. Então, o MEI, tudo dele é gratuito, né, para poder formalizar a empresa. Estamos conversando com a economista Nelijane Ricarte sobre o programa de microempreendedor individual. É hora do intervalo. A gente volta já. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira.
Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Câmara Aberta está de volta falando sobre MEI com a economista Nelijane Ricarte. Nelijane, a gente vê que os dados, eu até falei isso na abertura do programa, mostram que os homens ainda são maioria na quantidade de MEIs aqui na Paraíba, né? 117 mil são comandados por homens e que isso representa 56,6%. E aí 89 mil, quase 90 mil MEIs são comandados por mulheres, 43,4%. Mas a gente vê que o empreendedorismo feminino tem ganhado força ultimamente, especialmente pós-pandemia, não é isso? Fala um pouco sobre esses dados. Com certeza, né? As mulheres estão sempre em desenvolvimento, elas são muito, assim, determinadas, né? Mulheres têm uma possibilidade, assim, de realizar várias coisas nesse sentido. E aí, o que a gente pode dizer? Essa evolução, ela é muito importante. Você pega, assim, o histórico, se você for lá atrás, né, a mulher até para o voto em si, né, demorou bastante tempo para. E no empreendedorismo a evolução tem sido muito, muito grande e eu vejo, assim, que... Você acha que não demora muito, elas ali podem até ultrapassar? E eu vejo, assim, a mulher, ela é muito mais, como se diz assim, dedicada ao processo, ela tem um pouco mais de sensibilidade, eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento como empreendedora, né? Então, assim, a gente tem muitas mulheres se destacando e eu creio que já teve, né, o empreendedorismo feminino, né, muito forte e eu acho que ele está só se fortalecendo dentro dessa perspectiva. Então, historicamente, esse é uma questão de tempo da gente chegar, né, e estar no mesmo patamar. Então, hoje a evolução feminina é muito, muito intensa, né? Você vê, assim, grupos e mais grupos de mulheres e muitos mais mulheres em posições de empresas enormes, grandes, você pegar, assim... Posições de gestão, né? De liderança, né? Então, assim, a evolução é muito real, né? Hoje a gente vê esse destaque, né, dentro do processo das mulheres. De que forma ações governamentais elas podem ajudar os MEIs para que eles possam se desenvolver mais, terem mais constância nessa evolução e até se transformar, quem sabe, em empresas de portes maiores, né? Hoje a gente tem, assim, uma visão já muito grande dentro do processo, o próprio comitê gestor da Rede Sim, né, que visualiza o próprio SEBRAE dentro da linha para desenvolver a micro e pequena empresa, para trazer aquele capítulo 170 da Constituição, né. A evolução que a gente já teve com várias leis, vários decretos, a lei da liberdade econômica, né? Então, para você abrir um negócio com o princípio da boa-fé, né? Abrir logo, então, essa parte de definir as atividades de baixo, médio, alto risco, então, as atividades de MEI praticamente são todas de baixo risco, com licenciamento, tudo gratuito nesse sentido, e assim, isso tem ajudado muito. Então, assim, cada vez mais, assim, a informação em si, né, a quantidade de capacitações disponíveis, então isso tem ajudado muito a eles. O que é que eles mesmos podem se ajudar? É estar aberto para receber, é estar aberto para buscar o que está no mercado de melhor, né, para que eles possam desenvolver. Então, o que é que eu posso dizer para o MEI? Que ele esteja atento, né, esteja atento ao mercado onde ele está atuando, né, então, que faz esse diferencial.
Tu acha que existem atividades de MEI que ainda estão em processo para serem incluídas ali naquele cadastro? Porque há uma lista enorme, né? A gente começou até a falar sobre essa questão das atividades, né? Você falou de baixo, de médio e de alto risco, né? Existem atividades que ainda podem ser inseridas ali? Olha, qual era a conscientização de você ver quando você fala de meio ambiente, né, do processo de poluição. Então, isso são as atividades que têm mais dificuldades para poder se desenvolver. Então, assim, tem atividades, as atividades simplificadas praticamente que existem, né, elas estão já praticamente contempladas, né? Eu vejo assim que não tem tantas atividades porque assim, se ela oferecer algum risco à saúde, algum risco ao meio ambiente, né, então elas realmente elas podem entrar porque assim, tem baixo risco A, que é abaixo risco de todos, e abaixo risco B, né, que é aquelas que podem vir a ter algum prejuízo a algum desses itens, e aí são olhadas de forma diferente nesse sentido. Então, por isso que as atividades de MEI, elas são de baixo risco, e o licenciamento, seja ele sanitário, ambiental, ele é praticamente na boa-fé. Eu falando assim, no universo da comunicação, que é o universo que eu faço parte, assim, a gente vê que tem muitas atividades, por exemplo, tem a atividade de fotógrafo, tem atividade de artes gráficas, alguns serviços, muitos serviços estão ali inseridos, mas não existe o de jornalista mesmo, a atividade jornalística. Por que isso acontece especificamente, tendo em vista que hoje, por exemplo, o jornalista desenvolve diversos serviços muito de forma individual, não necessariamente vinculada a uma empresa? Olha, a Lei 123, quando ela falou micro e pequena empresa, as atividades de profissional regulamentado, né? Tipo advogado, tipo contador, então nenhuma desses processos ele entraria, né, dentro dessa linha de atividade. Então, já lá, né, então a Lei 128 que veio para o MEI, ele já deixou essas atividades, né, fora, como se diz. Mas, assim, não é nada que mais na frente isso não possa ser reavaliado. Mas quando a gente vê a gama de atividade, né, permitida hoje, ela já é bem elevada nesse sentido. Inclusive, inclui vários serviços que são realizados por um profissional da comunicação. Exato, né? Mas aí são coisas que, assim, com o tempo ele vai avaliando e evoluindo e melhorando essas amplidão. Assim, quanto a isso a gente não tem. Tudo isso precisa de quê? Né? De visualizar, de projeto de lei e tudo mais para chegar mais na frente e inserir, né? São coisas que a gente não tem como responder exatamente agora esse tipo de informação. Fala um pouco sobre esse programa Cidade Empreendedora, que você é gestora, Neliciane. Bom, o programa Cidade Empreendedora, ele vem para um desenvolvimento municipal. A gente trabalha desenvolvimento econômico, social, municipal. Então, o Cidade Empreendedora, ele trabalha em 10 eixos, né? Então, o eixo de gestão própria, focado na gestão municipal, no desenvolvimento das lideranças locais, e aí trabalhando esse processo de liderança, né, dentro do município. A gente trabalha muito forte com os agentes de desenvolvimento municipal, né, que foi previsto também lá na Lei 123, no capítulo 85A, ele fala desse agente. E o Cidade Empreendedora, ele tem o eixo de desburocratização, simplificação, onde a gente atua no processo de simplificação com decretos, leis municipais que facilitem o acesso às informações dentro do próprio município para os empreendedores locais. Né? Então, a gente trabalha com a rede SIM, em parceria, né, o que tem dentro do Estado, da rede SIM, que quem coordena é a JUSEP. A gente trabalha para facilitar no município. A gente trabalha com o capítulo compras governamentais, então com a implementação da nova lei, com as orientações dentro do município, fazendo com que o município regulamente também aquele processo dentro do município, né, edite seu próprio decreto, ou sua própria lei em cima disso. A gente trabalha com a parte de identidade territorial e o território em si, desenvolver. A gente trabalha com inclusão produtiva nesse outro eixo. A gente tem o eixo de inovação,
sustentabilidade, e temos eixos também que trabalhamos com orientação para crédito, né? Crédito e cooperativismo. Então, assim, esses eixos que a gente tem levado para trabalhar dentro do município com o SEBRAE para desenvolver, né, esse processo. E aí, dentro do Cidade Empreendedora, a gente tem o prêmio Prefeitura Empreendedora e nós temos o selo SEBRAE de referência em atendimento para as salas do empreendedor. E aí, a gente teve a premiação, a gente teve salas do empreendedor, 7 salas do empreendedor Diamante esse ano, né? Quer dizer, o ano de 2023, que foi premiado agora recente. Né? E tivemos uma sala que foi duplo diamante, que foi a sala do município de Queimadas. Né? Então, assim, são atuações que a gente faz e que vai beneficiar a população. Então, assim, essas salas hoje, elas fazem atendimento num padrão, assim, muito elevado, porque esse prêmio que a gente faz da selagem, ele avalia a gestão da sala, ele avalia o ambiente de negócio do município e a atuação da sala nesse ambiente de negócio. Ele avalia parcerias, né? Avalia parcerias, avalia a infraestrutura de atendimento da sala, ele avalia a qualidade do atendimento, ele avalia as ofertas, né, de soluções para as salas e avalia a presença digital das salas. Então, assim, e além a capilaridade de atendimento da própria sala. São 8 critérios de avaliação. Né? Então, assim, é muito legal. E o selo Diamante é um selo nacional. Então, além das salas que foram seladas aqui, ouro, elas concorrem nacional e a gente teve 7 dos Diamantes nacional. Nerijane, a gente tá, claro, vamos encerrar esse bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os microempreendedores individuais, pensando no futuro, né? Se você pudesse aí apontar para o futuro do MEI. Eu acho que é assim, o MEI, né, ele tem todo um processo de crescimento. Se ele quiser crescer, é importante que ele planeje, que ele inove, né, que ele atenda bem, né, e que ele esteja sempre antenado, né, e esteja regular sempre, para poder crescer e desenvolver e evoluir a empresa, deixar de ser MEI, né. Muitos até nem querem deixar de ser MEI, querem permanecer ali naquele patamar, então vai muito do perfil, mas é isso que eu deixo para eles, estejam sempre atentos, né, ao seu mercado. Muito obrigada pela sua presença. Conversamos com Nerijane Ricarte, economista, falamos sobre o MEI nesse programa. Semana que vem a gente volta com outra temática aqui no nosso Câmara Aberta para você. Até lá!